A flor e a náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos, nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, tédio, nojo e o ódio. Primeiro, eu chamo a atenção para o título A Flor e a Náusea, porque a Náusea foi um livro, La Nausée, foi o título de um livro de Sartre que foi muito importante, mais ou menos nessa época. E é possível que tenha a ver com o poema. A náusea, na verdade, é algo que se percebe não tanto no sentimento, aqui no poema pelo menos, no sentimento das pessoas, mas se percebe na própria rua. Sartre dizia isso no livro, aliás, no livro dele, né? Como que ele visse a náusea nas coisas que ele estava olhando. Ele se percebesse a náusea. E aqui também a gente tem esse fenômeno, que é, por um lado,
as pessoas virando coisas e as coisas se comportando como pessoas. A personificação das coisas e a coisificação das pessoas, que tem a ver também com uma coisa que Marx chamava o fetichismo da mercadoria. E logo no começo, essa primeira estrofe, preso à minha classe algumas roupas, já faz essa referência, sem dúvida nenhuma, a Marx. E logo depois você vê, vou de branco pela Rua Cinzenta, ele se confunde com a Rua Cinzenta praticamente, e diz, melancolias, mercadorias. A palavra melancolias, né, e mercadorias são palavras que se assemelham, não é? E, na verdade, exatamente a melancolia é uma coisa subjetiva e a mercadoria objetiva, que as duas coisas se confundem aqui também nesse fenômeno de personificação das coisas e coisificação das pessoas. Adiante, na segunda estrofe, ele fala de olhos sujos no relógio da torre. Os olhos são os olhos do relógio, a gente às vezes pode falar do relógio como tendo aqui, sendo um próprio rosto, não? Os olhos do relógio, ou são os olhos da pessoa, que são as duas coisas aqui, na verdade. Olhos sujos, os olhos deles estão sujos. Quer dizer, são olhos, não são olhos novos para novas coisas, como adiante se diria. Ele diz, em vão, na terceira estrofe, em vão me tento explicar, os muros são surdos. A gente às vezes diz que as pessoas são surdas como muros. Aqui os próprios muros são surdos, não é? Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. De novo, é a coisa de que tudo virou cifra e código. Tudo, na verdade, tem um sentido utilitário, um sentido prático, econômico, por assim dizer, não é? No mundo em que se vive Sartre, nessa época, o Drummond, essa era a época, como a gente está vendo, a época em que Drummond era exatamente, flertou com o Partido Comunista, com o comunismo. Pois bem, ele diz em determinado momento, e isso é muito importante, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. É porque nada vale por si, que é tudo considerado sem ênfase, né? E fala em seguida em vomitar o tédio sobre a cidade e diz, 40 anos e nenhum problema, isso é uma frase, é um verso, 40 anos e nenhum problema. O seguinte verso diz, resolvido sequer colocado, que é um enjambement, como se diz, né? Pois bem, esse enjambement, 40 anos e nenhum problema, parece que não tem problema nenhum. Ao contrário, nenhum problema foi resolvido, nenhum problema foi sequer colocado, sequer reconhecido. As pessoas não chegaram a reconhecer os problemas. Nenhuma carta escrita nem recebida. Na verdade, já se disse que, se dizia na época, eu tento lembrar agora quem foi, existe um romance que eu li que dizia exatamente isso, não há ninguém mais sozinho do que quem nunca recebeu carta nenhuma. Isso era naquela época. Hoje em dia talvez a gente fale isso dos e-mails, mas acontece que os e-mails já são uma espécie de telegrama também. Carta é uma coisa que você escreve mais pessoal, no fundo, né? Exige um certo esforço, você tinha que escrever a carta, você tinha que ir ao correio colocá-la, etc. E aí depois receber a carta, ler aquilo. Era bem diferente. Bom, mas enfim, aí na outra estrofe ele diz, crimes da terra como perdoá-los, tomei parte em muitos, outros escondi, alguns achei belos, foram publicados. São seus próprios poemas que ele está dizendo, na verdade, que são crimes, de certa maneira, né? Crimes da terra. Crimes suaves, os poemas, que ajudam a viver. Por que crimes? Depois da guerra, esse poema foi escrito antes, depois da guerra, o filósofo alemão Adorno disse
que depois de Auschwitz, você escreveu um poema, era um ato de barbárie, quer dizer, na verdade, um crime, praticamente. Mas o Drummond escreveu isso aqui antes do Adorno escrever sobre Auschwitz e o crime. É anterior a isso, na verdade. Isso lembra, no fundo, o que ele pode ter se referido, a coisa do Drummond, que pode ser um poema anterior do Brecht, em que Brecht dizia que tempos são estes em que falar de árvores é quase um crime, pois é silenciar sobre tantos crimes. Quer dizer, talvez seja nesse sentido em que ele não está exatamente lutando contra os crimes da terra, mas quando publica seus poemas, não é? Publicar poemas seria um crime porque é ignorar os crimes. Bom, depois, numa outra estrofe, ele diz, pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Não é? E ele diz assim, ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Mas por que o ódio é o melhor dele? Porque realmente, por um lado, aquilo que eu acabei de dizer, porque parece que o ódio vai se insurgir contra essa situação, contra os crimes, não é? De fato que existem, que estão os crimes, digamos assim, já institucionalizados. Mas, além disso, é porque aqui ele está sendo enfático. O ódio é enfático, ao contrário do, como ele dizia antes, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, o ódio dele é enfático. Então já não é tão triste, é o melhor dele, né? E aí vem finalmente uma coisa que é melhor do que o ódio. Adiante ele vai dizer, nasceu uma flor. Uma flor nasceu na rua e passem de longe bondes, ônibus, etc. Quer dizer, tudo, na verdade, faça um completo silêncio. Garanto que uma flor nasceu. E ele diz em determinado momento, sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. Ela não tem cifras e códigos. Ela não tem nome sequer ainda nos livros, ela não é ainda catalogada, classificada, não se sabe. Então, na verdade, aqui, o que me parece ser, de fato, essa flor, é um poema. É este poema, na verdade, que nasceu, né? E eu diria que ele diz assim, vejam bem, que coisa curiosa. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. É a hora está começando o rush, né? E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Agora, vejam bem, parece que coisas incríveis estão acontecendo. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Ora, na realidade, aqui no Rio de Janeiro, que é a capital da República que ele está falando, nuvens maciças se avolumam do lado das montanhas o tempo inteiro, na verdade. Do Corcovado, de todas aquelas montanhas ali em volta. Não é nada excepcional. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Pequenos pontos brancos, se você olhar para o mar, quando houver um pouquinho de vento, você vê muitos pontos brancos. Há sempre pontos brancos no mar. Não é nada de excepcional a ideia dos pontos brancos. Aí fala galinhas em pânico, mas no livro, isso seria estranho, galinhas em pânico no meio da cidade, mas acontece que na edição crítica publicada recentemente sobre Drummond, se lê que originalmente esse verso dizia assim, pequenos pontos brancos movem-se no mar como galinhas em pânico. Ou seja, ele não está falando de fato de galinhas em pânico. Entende? São os pontos brancos que parecem galinhas. Ou seja, não há nada de excepcional acontecendo. Não está havendo uma revolução na cidade. O que está acontecendo ali é que nasceu um poema. E ele diz, e o poema não é nem bonito, quer dizer, não é bonito, é feia, ele diz, essa flor que é o poema. É feia nesse sentido, de que as coisas, quando surgem, precisam de olhos novos. Olhos novos para o novo. É um poema novo, é um poema
na verdade, é não classificado ainda. E a gente não tende a achar bonito, senão o que a gente já classificou como bonito. Então, é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Furou até o ódio, que era o melhor dele. Então, furou tudo isso. A flor, o poema, na verdade, não é, de certa maneira, que fala, afinal de contas, desse mundo e também aponta para um outro mundo possível. O poema é que salva, não é? Nos salva da náusea. A flor é o poema.